Pod Neuro, o seu podcast da fisioterapia neurofuncional. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Sara, eu sou fisioterapeuta e estou aqui para mais um episódio do Pod Neuro, o seu podcast da fisioterapia neurofuncional. No episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre condicionamento e funcionalidade no paciente neurológico. Vamos conversar sobre um dos maiores tabus da neuro, o medo do esforço, de trabalhar resistência muscular. Por muito tempo, a gente tratou o paciente neurológico como se ele fosse de cristal. Mas isso mudou. A ciência mudou e trouxe muita tecnologia e muitos recursos para que a gente entenda a importância de ter um músculo forte. Assim, a gente vai entender por que condicionar o coração, o pulmão e os músculos é o que realmente vai trazer autonomia para o nosso paciente. Aquele medo antigo de que o paciente não pode se esforçar muito para não piorar a tal da espasticidade, né? A ciência nos traz hoje, tem um estudo que eu vou citar aqui de 2016, que isso é um mito que a gente tem que enterrar. A inatividade é muito mais perigosa que o exercício físico em si. E pensa comigo, uma pessoa com paralisia cerebral gasta 3 vezes mais energia para caminhar do que eu ou você. Viver com paralisia cerebral sem estar condicionado é como dirigir um carro antigo sempre em primeira marcha, né? Então o motor esquenta, o combustível acaba rápido e o carro pode pifar. E o condicionamento é o que vai ser o motor, né? E é o que faz esse motor funcionar melhor e aguentar esse tranco do dia a dia. A gente percebe que esses pacientes que a gente atende, né, o nosso público neurológico, eles fazem muito esforço para dar um passo, para alcançar alguma coisa, porque eles estão lutando contra uma força maior que está ali, que é a reação do aumento do tônus de algumas musculaturas. E esse desequilíbrio músculo-esquelético, porque é isso que acontece, né? Puxa de um lado e não deixa o músculo relaxar do outro. A gente não tem aquele trabalho de agonistas e antagonistas funcionando de maneira adequada. O sinergismo muscular também não está funcionando, e isso faz com que o paciente, além de ter um gasto energético maior, emocionalmente ele acabe se limitando para fazer as tarefas do dia a dia, porque ele cansa mais. Sobre o treino de força, muita gente tem medo de mandar o paciente para musculação. E aí a gente pode citar a Diane Damiano, que em 2006 ela já provava que fortalecer não aumenta a rigidez. Na verdade, isso melhora a função do paciente. O músculo, por exemplo, na paralisia cerebral, tem o que a gente chama de baixa qualidade muscular, né? Tem muito tecido conjuntivo sendo depositado ali à medida que a criança vai crescendo, o adolescente vai se desenvolvendo e o adulto vai trazendo as novas funções para o seu dia a dia. Os estudos mostram que existe mais gordura e fibrose ali também. E aí o treino de força ajuda a recrutar as fibras saudáveis que sobraram. Afinal, quando a gente vai lá e faz a musculação, a gente tem o sarcômero lá se rompendo e criando novos sarcômeros, né. Então esse músculo vai ficar mais forte e a gente vai minimizar essa tal da alteração muscular, que é o depósito de gordura e também de fibras de colágeno. Eh, Fazer musculação, ela vai muito além também de a gente pensar só no condicionamento físico, né, para o dia a dia. Vai para dar qualidade para esse músculo, para retardar todo aquele processo de alteração muscular que acontece com a idade na pessoa com alguma condição neurológica. A gente não evita só a flacidez, a gente melhora o tecido conjuntivo desse corpo, melhora a propriocepção, melhora também, né, a vasodilatação que acontece para nutrir mais todas as partes do corpo. Melhora a resistência insulínica que esses pacientes podem apresentar por fazerem pouca atividade física, né. Também acaba proporcionando para esse paciente mais motivação, vontade de sair de casa e diferentes experiências no dia a dia. Tem um influencer, que é o Lecão.
Lacan bodybuilder. Ele é uma pessoa com paralisia cerebral, mas ele é fisiculturista. E ele nos traz aqui um exemplo muito grande de que sim, ele tem paralisia cerebral, mas isso é uma condição que ele tem, não é quem ele é, né. Ele teve que se dedicar muito para aprender a andar, e aí ele encontrou a paixão dele que era o fisiculturismo e ele tá aí, participando de competições, fazendo musculação e mostrando que a gente pode sim pegar essa plasticidade muscular que todos nós temos e transformar os músculos em músculos com qualidade. Isso vai garantir mais estabilidade na articulação, vai garantir com que a gente tenha mais, lubrificação também nas articulações, proteção aos ossos, porque os pacientes eles acabam perdendo função e acabam tendo uma sarcopenia, osteopenia, né, as cartilagens, das articulações acabam se desgastando. E aí? E aí a gente acaba tendo as consequências que a gente tem, né, de fraturas, de desgaste, deformidades, o pé, a mão, o joelho, o cotovelo acabam ficando contraturados. Então a gente deve sim incentivar uma musculação bem prescrita para esses pacientes. Tem aquele treino também de alta intensidade, né, o HIIT, ele dá para ser usado na neuro também, mas de uma maneira mais adaptada, porque o objetivo do HIIT é melhorar o volume de sangue que o coração bombeia. Se o paciente não consegue correr, a gente vai lá e adapta. Faz uma bicicleta, um andador, para facilitar essa função, uma natação. Hoje em dia a gente tem vários recursos. Então a gente pode usar um agachamento, pode usar, o encaixe de um andador com um step para facilitar a subida e descida de step, pode usar a realidade virtual, né, um videogame para estar facilitando tudo isso, né. O segredo é que a gente tem que elevar a frequência cardíaca nos intervalos. E isso é o que a gente chama de reserva funcional, é esse extra de energia que o paciente ganha para não chegar exausto no final do dia. E aí quem ganha com isso também é o cérebro. O cérebro ganha tudo, porque esse exercício libera uma substância chamada BDNF. Ele é um adubo de neurônios e facilita a neuroplasticidade. Então, quando a gente faz um cardio ou um exercício de musculação com o nosso paciente, lembrando que quem faz musculação é o profissional da educação física, né? E a gente pode sim estar acompanhando esses profissionais e estar trabalhando aí em conjunto. Esse paciente, quando trabalha o condicionamento e a resistência muscular, ele libera esse BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro. E o BDNF tem um papel muito importante no aumento, né, da plasticidade. Ele promove a neuroplasticidade, ele promove a adaptação e novas conexões lá do cérebro. Ele faz a neurogênese, que é a produção de novos neurônios, que também é plasticidade. Tem estudos que já mostram que pacientes com pós-AVC, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, isso acontece, essa adaptação ela acontece, né. E o exercício aumenta a atividade das proteínas que promovem a maturação do BDNF. E aí, esse BDNF ativa essas vias, né, ele vai sinalizando para que a expressão do gene aconteça e a síntese de proteínas, e isso vai melhorar a comunicação neural, que são as sinapses, que é aquele circuito elétrico que o nosso cérebro faz para se comunicar. A linguagem do nosso corpo é a eletricidade e no nosso cérebro isso também acontece. Além disso, o BDNF ele faz uma proteção neural, então ele protege os neurônios que estão ali, protege o crescimento deles e a sobrevivência. E ele pode atenuar essa progressão, né, das doenças neurodegenerativas, assim como a perda do córtex e da massa cinzenta. Pacientes neurológicos também apresentam uma melhora cognitiva e funcional através do BDNF, que é liberado com exercícios físicos. Então a gente tem que lembrar aqui, né, a gente faz um cardio, faz exercício resistido, a gente está preparando esse cérebro para aprender tarefas motoras que a gente vai ensinar depois, porque a gente vai estar gerando neuroplasticidade e plasticidade muscular também. É a ciência pura a favor da função que a gente está querendo. A gente não tem que ter medo de suor do paciente, não tem que ter medo de condicionamento.
O condicionamento ele é a liberdade. Claro que a gente tem que cuidar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial. Nós temos que estar atentos a todos os sinais desse paciente, ver se ele tem liberação médica, né, se ele não é um cardiopata ou um paciente com alguma alteração, né, do fígado, dos rins. Mas a gente deve ser sim incentivadores de exercícios físicos além da fisioterapia nos nossos pacientes. Trabalhar a marcha, a qualidade da marcha, para que esse paciente trabalhe o seu condicionamento físico. Eu tive muitos pacientes numa instituição que eu trabalhei por muitos anos e que eu amo muito, onde a gente trabalhava, né, o condicionamento físico. Tinha um setor específico para os pacientes trabalharem o condicionamento físico dentro da reabilitação. E se isso está dentro de um centro de reabilitação, né, que é referência no Brasil, é porque isso é sim importante. E isso interfere sim no dia a dia desses pacientes. Porque ir no mercado cansa. E se eles tiverem condicionamento para ir no mercado e trazer a sacola do mercado, poxa, isso vai ser menos cansativo. Esse paciente vai conseguir fazer outras tarefas. E sim, sempre obtivemos ótimos resultados com testes antes, durante e depois, né? Quando esse paciente ia ter alta, a gente fazia os testes e os pacientes tinham melhorado. Número de passos no teste, no Time and Go, né? Que é o teste de marcha, onde o paciente vai, caminha 3 metros, dá a volta e senta novamente, a gente contabiliza o tempo. No teste de Berg, que é o teste de equilíbrio, porque esse paciente com certeza melhorou a própria percepção dele durante o nosso trabalho de condicionamento físico, chegou mais informação para esse cérebro. Nos testes de degrau, quantas vezes esse paciente consegue subir e descer um degrau em determinado tempo. No teste de senta e levanta, quanto tempo esse paciente demora para sentar e levantar 5 vezes? Então, todas essas são tarefas que a gente chama de tarefas core, tarefas que esse paciente tem que fazer no dia a dia para otimizar a função dele. Tarefas centrais, né? De sentar e levantar, de caminhar e dar a volta, de equilíbrio, de poder subir e descer degrau, subir e descer rampa. E são testes fáceis que a gente pode fazer para estar pensando em como a gente vai pensar que esse paciente melhorou. Então, afere os sinais vitais antes, faz um time up and go, faz um teste de degrau. Ah, quantas vezes o paciente sobe e desce um degrau em 1 minuto? Ou em 30 segundos, para o paciente não cansar? Quantas vezes o paciente consegue sentar e levantar da cadeira em 30 segundos? Ou quantas vezes o paciente, quantos segundos o paciente demora para subir e descer, para sentar e levantar da cadeira? 5 vezes. Ou para subir e descer de um degrau 10 vezes. Todos esses testes, eles são testes fáceis que a gente pode usar para documentar a progressão do paciente e mostrar, olha aqui, ó, antes tu não conseguia caminhar segurando o halter de 1 quilo como se fosse uma sacola do mercado por mais de 1 minuto, mas agora tu consegue, viu que legal essa progressão? Para que eles enxerguem a importância de continuar e nunca parar de trabalhar esse condicionamento. Hoje o papo foi muito sério, muito necessário, né? Muito importante aí para que a gente pense na progressão de todos os nossos pacientes, sendo eles crianças, adolescentes, adultos ou idosos. E a gente tem que compensar. Desculpa, gente, a gente tem que pensar que o condicionamento vai trazer mais liberdade para esse paciente. E essa é a nossa missão. Às vezes eu dou uma errada aí falando, né? Mas eu não corto, porque esse podcast é para ser um bate-papo. É para ser um monólogo onde a gente está conversando sobre os assuntos mais interessantes e que despertam curiosidade dentro da fisioterapia neurofuncional. Então tá, pessoal, por hoje é isso. Um beijo enorme para vocês e a gente se vê na semana que vem.